E o ministro Alexandre de Moraes, como estamos falando, liberou o ex-presidente Jair Bolsonaro para receber visitas de Michele Bolsonaro e de seus filhos. Além disso, o ex-presidente passou por audiência de custódia, onde tentou explicar os motivos da tentativa de violação da tornozeleira eletrônica. Quem vai trazer todos os detalhes é o nosso repórter André Anelli, que está fazendo uma excelente cobertura em cima do lance. A cada nova informação está aqui conosco trazendo todos os detalhes. Temos o André Anelli conosco? Temos o André Anelli conosco. Segue lá em frente à Superintendência da Polícia Federal em Brasília e vai nos contar. André Anelli, já ocorreu a visita da ex-primeira-dama ao ex-presidente Jair Bolsonaro e o que se sabe sobre a audiência de custódia realizada no início da tarde? Bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Kobayashi. Muito boa tarde a você e a todos aqui no Fast News. Nesse domingo da Jovem Pan, acontece nesse momento a visita da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Michele Bolsonaro chegou pontualmente às 3 da tarde aqui à sede da Superintendência Regional da Polícia Federal, exatamente no início do intervalo de horário que foi então liberado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Um intervalo entre 15 e 17 horas, ou seja, ela chegou exatamente às 3 da tarde e a previsão é que ela saia então logo no término desse intervalo de tempo, justamente às 5 da tarde. Michele Bolsonaro passou por aquele portão ali atrás, teve a abordagem da imprensa, como é habitual. Também alguns manifestantes cercaram o carro dela, mas ela não desceu, não quis fazer nenhum tipo de manifestação pública. Pelo contrário, apenas na porta do prédio principal da Superintendência Regional é que ela rapidamente acenou, então, aos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que alguns deles viraram à noite aqui no setor policial, onde fica, então, a sede da Superintendência da Polícia Federal, mesmo debaixo de muita chuva, mudança de temperatura, e continuam, inclusive, utilizando, como a gente pode ver aqui nas imagens do repórter cinematográfico Guilherme Castriotto, alguns deles utilizando então bandeiras do Brasil, faixas com críticas ao ministro do STF Alexandre de Moraes e ao atual presidente Lula, também faixas de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Criou-se uma barreira, uma espécie de barreira natural entre os manifestantes e aqui a imprensa, que fica do outro lado da rua, mais próxima então ao prédio principal da Superintendência da PF, mas até o momento o clima é bastante amistoso. A Polícia Militar também faz o monitoramento de todo esse espaço. Michele Bolsonaro continua, então, como eu disse, reunida nesse momento com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e essa reunião, esse encontro entre os dois acontece justamente horas após a audiência de custódia que foi realizada ao meio-dia deste domingo. Essa audiência foi conduzida, então, por videoconferência, e a ata desse encontro, a ata dessa reunião, diz que o ex-presidente Jair Bolsonaro alegou ter tido uma alucinação, uma espécie de alucinação, então, que teria, de acordo com ele, provocado a vontade de romper a tornozeleira eletrônica pouco depois da meia-noite de sábado, e que acabou se tornando, então, como um dos movimentos que ocasionaram essa prisão preventiva pedida pela Polícia Federal e expedida pelo Supremo Tribunal Federal e posteriormente cumprida, então, pela própria PF. Então, houve, de fato, a tentativa de rompimento da tornozeleira eletrônica. Jair Bolsonaro disse que teve uma alucinação, que chegou a pensar que havia uma escuta no aparelho, que por isso, então, tentou abrir para ver se realmente havia alguma espécie de gravação de voz nesse aparelho. Então, Jair Bolsonaro fez essa justificativa, dizendo ainda que estava sob o efeito de medicamentos, que inclusive nas últimas horas foram prescritos para ele por médicos que o acompanham ao longo de todo esse tratamento nos últimos meses. E, de acordo com Jair Bolsonaro, ele citou o nome especificamente de 2 medicamentos que teriam feito, então, ele ter essas alucinações, porque seriam remédios aos quais ele não estaria habituado, então, a fazer o uso. Essa foi a justificativa para a tentativa de rompimento da tornozeleira eletrônica, que, na verdade, ele chama de tentativa de abertura para averiguar se havia algum tipo de escuta naquele aparelho, e negou que tivesse, então, tentando fugir da casa dele, onde ele cumpria prisão domiciliar
domiciliar em regime cautelar. Esse, portanto, é o principal destaque em relação à audiência de custódia que foi realizada mais cedo e que acabou decidindo, então, pela permanência dele aqui na Superintendência da Polícia Federal, em uma sala de 12 metros quadrados, que apresenta um aparato muito melhor do que a média das outras celas de presídios. É uma sala que tem televisão, ar-condicionado, frigobar, cama acolchoada, armários, enfim. O ex-presidente Jair Bolsonaro está nesse quarto e agora, nesse momento, então, recebe a visita da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, já com autorização também para que os 5 filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro possam visitá-lo. 4 deles são parlamentares: Flávio, Eduardo, Carlos, Jair Renan e a mais nova, Laura Bolsonaro, ela que é menor de idade, mas também tem autorização para vir aqui à sede da Superintendência da Polícia Federal, desde que haja, então, todo um reconhecimento prévio do ministro Alexandre de Moraes. Então, Kobayashi, você que está aqui acompanhando a programação da Jovem Pan, a gente continua na expectativa, porque dentro de instantes deve deixar ali pelo portão principal a primeira-dama Michele Bolsonaro, logo depois dessa visita que precede, então, aliás, vem depois justamente então dessa audiência de custódia que já foi realizada mais cedo aqui na sede da Polícia Federal. Kobayashi. Muito obrigado, André Anelli. Você volta a qualquer momento, tendo qualquer movimentação diferente por aí, é só nos chamar, você tem a prioridade total. A gente vai seguir, claro, acompanhando a expectativa aqui pela saída da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Toda a expectativa se ela vai conversar ou não com a imprensa. Na chegada, não conversou. Deixa eu já chamar o Rodolfo Maris para falar não sobre a visita, Rodolfo, mas sobre o que disse o ex-presidente Jair Bolsonaro à juíza auxiliar que presidiu a audiência de custódia hoje, no início da tarde, ao meio-dia, lá em Brasília, por videoconferência. O ex-presidente disse que estava ali em uma espécie de paranoia. Paranoia foi a palavra que ele usou, mas foi no sentido de um surto medicamentoso, porque ele atribuiu o efeito que estava vivendo aos medicamentos que estava fazendo uso, a associação dos medicamentos, né, diferentes medicamentos, que teria levado ele a ter alucinações. Ele estava alucinando de que dentro da tornozeleira eletrônica poderia haver algum tipo de material de escuta, um microfone, algo que pudesse estar ouvindo, captando áudios. E aí ele, por curiosidade, foi o que disse no vídeo que depois repercutiu, estaria tentando abrir. Não era a finalidade fugir ou romper, era abrir para ver se havia escuta. Como você interpreta essa manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro? Me parece, Nelson, a desculpa mais plausível de todas que eu já poderia ter escutado. Quem, em sã consciência, iria romper ali a caixa da tornozeleira eletrônica, sendo muito mais fácil você talvez cortar com uma tesoura ou com uma serra, coisa do tipo. Não pegar ali um ferro de... Qual que é o nome daquele ferrinho? De solda, para tentar soldar. É uma coisa meio que absurda. Estapafúrdia, a gente para pensar nisso. Só uma pessoa que está tendo algum tipo de crise psicológica que pode fazer isso. Tendo em vista que a casa do Bolsonaro, a casa do ex-presidente, que está em prisão domiciliar, fica dentro de um condomínio, tá? Então a gente tem as duas junções aqui, Nelson. A tentativa de rompimento da tornozeleira eletrônica e também essa convocação do Flávio Bolsonaro para vigília, tá? Parece que uma coisa colocou na outra e foram todas para a mesma seara, tá? Porque a prisão até então não se daria pelo rompimento ou tentativa de rompimento da tornozeleira eletrônica, muito pelo contrário, se daria por essa convocação da vigília. O que corrobora com essa tese de tentativa de fuga é aí esse surto que o ex-presidente Bolsonaro, ele mesmo dizendo que teve esse surto, tentou tirar a tornozeleira eletrônica. Me parece que é a desculpa mais plausível. Olha só, os medicamentos que o ex-presidente disse fazer uso são pregabalina e sertralina, que não foram receitados pelo mesmo médico. Foram receitados por médicos diferentes que não se conversaram e, pelo que disse o ex-presidente na audiência de custódia, a associação desses medicamentos é que pode ter gerado essa paranoia, palavra que por ele foi utilizada. Seguiremos acompanhando aí os desdobramentos dessa manifestação e a gente traz aqui na Jovem Pan.